Todos os meses, o governo americano publica uma coisa chamada Jobs Report, um relatório sobre novos empregos, novos postos de trabalho criados dentro dos Estados Unidos. E é um relatório bem usado para saber como os Estados Unidos estão indo e tudo mais. E se você abre ele, você percebe que ele é uma puta mentira. É fantástico. Você começa a dar risada se você começa a ler os números e ver o que está acontecendo. Porque saiu agora, sexta-feira, esse número. E o número foi 255 mil empregos. Qual que era o número esperado? 170, 180 mil. Então você pensa, nossa, os caras estão moendo o número por tipo 30, 40, 50% acima. Uau! Nossa, então esse país deve estar destruindo, os caras vão estar bombando daqui lá pra frente. Tá tudo muito bem. Não. Não tá. Porque vamos ver como essa estatística é feita. Tem uma lei econômica que diz que é o seguinte: quando o governo, ou a mídia, ou as pessoas começam a usar uma estatística governamental como uma medida de alguma coisa, rapidamente essa estatística não vai servir pra nada. Nada. Ela vai ser uma mentira completa. E esse é o caso desse Jobs Report. Porque assim, como que ele é feito? Como que o governo dos Estados Unidos consegue perceber quantos empregos foram criados? Você pode pensar, bom, é simples. Você tem alguns fiscais e eles passam nas empresas perguntando, e aí, contratou a gente hoje? Contratei. 3. Ah, legal, anota aqui, 3. E aí, se você contratou mais 2? 2, legal. Se contratou mais 1? Se demitiu 2? Ah, então menos 2. Aí no final você faz aquela conta de pão, soma tudo, você tem o número. Não é isso. Não, tá bom, isso é meio chato, tá. Então, o governo tem telefones e as empresas são obrigadas, talvez, a ligar pro governo e falar, contratei alguém, tá? Ou contratei 30 pessoas, ou demiti 20 pessoas. Também não é isso. O que eles têm são modelos. É fantástico como eles realmente fazem isso, mas eles têm vários modelos. Então é o seguinte, olha, olhando a nossa média histórica, quando o PIB cresce 2%, um X número de empregos é criado mais ou menos nesse mês. Então, o PIB cresceu esse número, então, tantos empregos foram criados. Porque, como sempre foi assim, mais ou menos na média, na nossa média que o governo calcula, a gente presume que nada mudou e continua sendo assim. E também tem uma outra coisa que eles fazem, que é o seguinte, olha só. Um certo número de pessoas nasceu há 18 anos, mais ou menos, atrás, e elas vão estudar e tudo mais, então algumas pessoas vão estudar mais tempo, outras menos. Então, dado o número de pessoas que nasceu um certo número de anos atrás, um certo número de pessoas vai entrar na força de trabalho agora, mais ou menos dependendo de como a economia está. Então, o governo americano avalia como a economia está, calcula isso tudo e presume que um certo número de pessoas agora está trabalhando. É sério. É sério, eles realmente fazem isso. Então, peraí, vocês perguntaram pra alguém se alguém foi contratado? Não, eles pesquisam isso um pouco. Mas daí eles têm alguma coisa assim como, por exemplo, o ajuste sazonal. Porque olha só, agora é verão lá. Então, no verão, mais empregos são criados, porque as pessoas estão saindo, elas estão passeando, elas estão indo nos parques, elas estão comprando sorvete, as pessoas estão de férias da escola, então tá, legal. Então, mais empregos são criados no verão. Só que se o verão for mais quente, o calor for maior, as pessoas podem sair mais. Mas se ele for muito alto, as pessoas podem sair menos. Então a gente simplesmente presume que, dada a temperatura média ou alguma coisa assim, a gente faz um ajuste sazonal dependendo de como está o tempo, de como está agora a temporada, de quantos empregos foram realmente criados. E só esse ajuste adicionou 84 mil empregos nesse número final. Então, 84 mil empregos é só que eles presumiram. A gente tem esses números, mas deve ser mais, então agora tá legal. Em ano eleitoral, minha gente. Em ano eleitoral, onde o Obama tá querendo eleger a sua sucessora, Hillary Clinton. Então, será que esse número é verdade? Outra coisa que você começa a pensar, PIB americano era esperado que crescesse 2, 3% aí nos últimos 3 meses, no último quarter. Abril, maio, junho. Quanto cresceu? 1%. Tá meio ruim, né? E no quarter anterior também cresceu bem menos que o esperado. E no outro também. E como é que tá a indústria? Bom, então, estão há quase 2 anos seguidos, o número de pedidos feitos na indústria tem caído. Bom, então a indústria do país está vendendo menos. E os estoques? Como é que estão os estoques? Bom, os estoques estão se empilhando nos lugares, o que significa que as pessoas não estão comprando. Tá, e como é que tá a dívida das pessoas? Tá subindo? Bom, então tá todo mundo meio mal, né? Então vem cá, como é que se criou tanto emprego se tá tudo tão mal assim? Como? Como é que pode que tá tudo indo mais ou menos pro saco e você fala, não, mas estão contratando pra caramba.
Não, pera, vamos olhar. Lucros e rentabilidade de empresas na Bolsa Americana tem caído. Ué, mas se o lucro das empresas está caindo, por que elas estão contratando? Não é isso que acontece. Estranho, né? Aí a gente fala, não, pera, então vamos ver quais são os empregos que foram criados. Porque eles discriminam, não, ó. 5 mil empregos em não sei o quê, 10 mil empregos em não sei o quê. Eu não sei como é que eles sabem que foram 10.500, não 10.504, mas você tá bom, vai, vocês arredondaram, não sei, ok. Mas enfim, tá lá. Aí você olha, tá bom, quantos empregos foram criados só no setor governamental? Então a gente já tira 84 mil, eles presumiram que existe, esquece isso. E quantos empregos que o governo criou? Porque o governo criar um emprego não é um sinal bom, é um sinal ruim. Porque, vem cá, funcionário público produz riqueza? Não. Ele tem cliente? Não. Ele produz? Não. Ele dá lucro? Não. Então ele não produz. Ele pode estar fazendo alguma função, tá lá, mas o salário dele é pago, ele não produz. Quem produz está na fábrica, está vendendo alguma coisa, está plantando, está colhendo. Funcionário público não produz riqueza. Então, o número de funcionários públicos, na verdade, não deveria nem ser contado, e você pode até fazer o argumento que deveria ser contado para baixo, porque alguém vai precisar pagar o salário desse cara agora. Você tem um emprego, você fala, ó, criamos 5 milhões de empregos no Brasil, todos são funcionários públicos. Mas quem vai pagar isso? Quem vai pagar? Então agora as pessoas vão pagar mais imposto, que quer dizer que elas vão ter menos dinheiro para consumir, o que quer dizer que a economia privada vai pior e vai ter menos imposto e o governo vai cair porque agora tem mais funcionário e mais folha de pagamento para pagar. Você não melhorou a situação, você piorou a situação. Quantos empregos governamentais foram criados? 38 mil. Bom, então 84 mil é puramente uma mentira. 38 mil são empregos governamentais. Aí você já raspou cento e porrada desse número. Você já quase cortou o número pela metade. Já tá abaixo da expectativa. Você fala, ué, tá. E os outros empregos? Porque o emprego não é um emprego sempre. Você tem. Porque o relatório não discrimina quantas horas você está trabalhando. Então, digamos, você trabalhava como no setor de vendas de uma indústria. Você tinha um salário lá de, sei lá, $5.000 por mês. Mais comissão e tudo mais. Você foi demitido. E daí, sei lá, você não conseguiu arranjar um emprego, então você conseguiu um emprego no McDonald's e no seu tempo livre você faz Uber. Quanto que você ganha com isso? $2.500. Então agora você tem 2 empregos. Antes você tinha um, mas você ganha metade do que você ganhava antes. O que esse relatório vai dizer? 2 empregos foram criados, ou um emprego positivo foi criado. Você fala, ué, estranho, né? Porque você tem que ver os salários. A massa salarial não subiu. O total de salários não subiu. Mas espera aí. Você tem os empregos em indústria, em manufatura, em produção, em tecnologia. Esses empregos pagam. E você tem, assim, garçom. Garçom não paga muita coisa. Os Estados Unidos, desde 2004, não produziram nenhum emprego no positivo, né? Vai, só tem os que saem, mas o número de empregados em produção, manufatura desceu. Enquanto isso, 500 mil de garçons foram contratados. Tá legal, você precisa tomar a tua cervejinha da sexta-feira, mas produz tanto quanto? Não. O salário é a mesma coisa? Não. Então estão pagando menos imposto? Presumivelmente sim. Então quem que vai pagar os salários dos novos funcionários públicos? Não necessariamente você tem um número bom. Você pode ter 1 milhão de pessoas que foi demitida e 2 milhões de pessoas que foram contratadas para ganhar metade do que aquele 1 milhão ganhava. Então, na verdade, você está pior. Só porque você contratou um monte de gente. Quais que são os empregos? Educação, que não paga muito, vamos ser sinceros. Cuidados de leisure, é um termo lá que quer dizer basicamente cuidar de pessoinhas. Paga muito? Não. Garçons, legal, restaurantes e tal. E aí, manufatura? Não muito. E mineração, tal, indústria, também não. Tecnologia, tá um númerozinho forte até, tá legal. Isso eu vou ter que dar alguma coisa boa, tem ali no meio. Mas isso não tem nada a ver com o governo americano, mas com o fato que a gente tá num puta boom tecnológico gigantesco. Então, tá, legal. E as outras indústrias que produzem, assim, realmente salários... não. O que tem? Tem muito garçom, tem muito salário baixo, tem muita gente aí entrando em educação, que vai ser professor, ganha meio... não tanto assim. Bom, e aí? E aqui, ok, você tem um número super bom, o que isso significa? Nada. Você abre o número e vê o que tá lá dentro, o que esse número realmente passa de coisa boa? Não muita coisa. É assim que governos mentem com estatísticas. É assim que governos mentem com estatísticas. Importante entender isso.
É importante ler além da manchete nas coisas e tentar entender como que o governo chegou naquele número lindo e maravilhoso, super bonito em específico, que você fica meio... Eu não sei se tá certo isso aí, não. Volta e meia isso acontece. No Brasil acontece com inflação, acontece com PIB, você pode... E o PIB do governo? Não, a gente gastou um monte com a Olimpíada. Vem cá, mas o que isso produziu? Se você pegasse tudo isso e colocasse assim, fazer novas fábricas, qual dos dois produz mais riqueza? É uma coisinha chata aí de perceber. Então tome cuidado com isso. Dúvidas nos comentários, várias fontes lá na descrição dos números. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.